O texto é Provérbios 24. Amém? Provérbios 24, versículo 10. Mesmo sentado, vamos ler. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Amém? Amém. Vamos ler então novamente, queridos. Provérbios 24, 10 a 12. Se te mostrares fraco, em algumas traduções, frouxo, no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança. Se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra. Confere aí. Amém? Bem, coloca a mão no seu coração e diga assim, Espírito Santo, fala ao meu coração, dá-me entendimento e a bênção da tua palavra. Amém. Ok. Irmãos, baseado no que Jesus diz em João 16:33 e Paulo em Efésios 6:13, como eu já falei em outras oportunidades, todos nós passamos pelo dia mau. É certo que todo ser humano ele tem essa experiência do dia mau, de um dia inesperado, um dia mais difícil do que os outros. Um dia o campeão perde, um dia o desemprego bate à porta de um trabalhador, um dia a doença vem, um dia o desentendimento familiar acontece, um dia acontece um acidente, um dia acontece uma traição, acontece uma tragédia na família. Então, esses acontecimentos, sem dúvida alguma, são dias maus, são dias tristes na vida do ser humano. Algum tempo atrás, Vitor, esse moço aqui, Michael Schumacher, ele é um campeão de Fórmula 1. Ele é um alemão e ele ganhou 7 campeonatos mundiais de Fórmula 1. O maior campeão de Fórmula 1. O Ayrton Senna ganhou 3 campeonatos. Emerson Fittipaldi ganhou 2. E esse moço ganhou 7. É o maior campeão de Fórmula 1. Da era moderna, pelo menos, né? E tudo ia muito bem na vida dele. É uma pessoa que tem milhões na sua conta bancária. Mas um dia ele esquiando, me parece que na França, aconteceu um acidente com ele, que o tirou de circulação e o levou a sobreviver com aparelhos. E até hoje não se sabe muito a respeito do que aconteceu com ele, mas se sabe que a família gasta milhões para mantê-lo vivo. Então, com certeza, esse grande campeão do esporte enfrentou um dia mau, que se transformou num mês, em anos, e vive até hoje numa situação muito complicada. E esse texto que nós lemos aqui de Provérbios nos aponta
algumas coisas importantes para nós que cremos em Deus, que cremos na palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês 3 coisas importantes sobre esse dia mau, porque vai nos ajudar a vencer nos dias maus. Então, a primeira coisa que a gente observa é que é o poder da resistência. O dia mau precisa criar em nós o poder da resistência. Ou seja, não podemos dar à angústia o poder de nos parar. Porque é o que diz o versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se quando vier a angústia, o dia mau, a gente se portar com fraqueza, a nossa força será diminuída, será pequena, será insuficiente para enfrentá-lo. Então, o dia da angústia testa a nossa capacidade de seguir em frente. Nós queremos seguir em frente. Nós queremos viver. Mas o dia mau testa essa nossa capacidade. Porque quando vem angústia em nossa vida, pode nos levar a desistir de viver, a desistir de sonhar, desistir de realizar muitas coisas em nossa vida. Normalmente, esse dia da angústia é um dia que nós não estávamos preparados para ele. Ninguém, na verdade, se prepara para enfrentar esse dia antecipadamente. Dificilmente alguém está preparado para esse momento. Normalmente, o dia mau, o dia da angústia, ele sobrevém à nossa vida de uma maneira inesperada. É um de repente. Quando menos se imaginava, vem a bomba, vem a notícia, vem o acontecimento. É uma surpresa desagradável. É claro que quando nos deparamos com essa realidade, como seres humanos, nós vamos ficar chocados, nós vamos ficar baqueados, nós vamos ficar enfraquecidos. No primeiro momento, não tem como a gente não sentir esse vento contrário que veio sobre nós. É natural. Não é incomum que a gente chore nesse dia. Não é incomum que a gente derrame lágrimas. Não é incomum que até a gente possa gritar, que a gente possa até ter algumas manifestações corporais que não era comum, mas por causa da angústia, aquilo se manifesta em nossos corpos, em nossas mentes. Mas aqui nesse versículo diz que se nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força é pequena. Então, o que é ser fraco? O que é ser parado pela angústia? É quando somos tomados por algum tempo pelo desespero, pela depressão, pela vontade de não mais viver, até de morrer. É quando o ódio, a vingança, a reclamação e a insatisfação passa a ser algo constante em nossa vida. Quando nós somos tomados por esses pensamentos e por esses sentimentos, então nós fomos fracos no dia mau. Quando isso é uma coisa que continua nos acompanhando com o passar dos dias, porque no primeiro momento isso é algo quase que impossível de não sentir, de não se ter, mas quando isso continua martelando em nossa alma, em nossa mente, então nós fomos fracos no dia mau. Fomos fracos, o dia mau nos tomou, foi maior
do que nós, foi mais forte. Por outro lado, o que é não ser fraco no dia da angústia? Ou o que seria ser forte no dia da angústia? Não ser fraco é ser resistente. É não deixar ser tomado por esses sentimentos que eu citei ainda há pouco. Então, Tiago apóstolo, ele inclusive declara: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Então, queridos, com certeza, quando vem uma tragédia em nossa vida, uma coisa inesperada, uma angústia, um dia mau, a primeira coisa que nós temos que nos cuidar é de nos manter vivos. A primeira coisa que nós temos que fazer é levantar a nossa defesa, fortalecer a nossa defesa, é nos proteger e colocar os pés firmes para que os ventos contrários não nos derrubem, para que a tempestade não nos leve com ela. Resistir, é isso que Tiago está dizendo: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que se resiste ao diabo? Como é que se resiste ao mal? Ele declara nesse mesmo versículo: submetam-se a Deus. Conserve a fé em Deus, conserve o louvor a Deus, conserve a comunhão com Deus, conserve a adoração a Deus, a ação de graças a Deus, mesmo na tempestade, mesmo na angústia, mesmo naquilo que não compreendemos, que não entendemos, que não conseguimos somar em nossa mente, compreender, resistir. Porque mesmo que a angústia nos faça recuar, mesmo que o dia mau nos faça recuar, mas ele não vai nos derrotar, ele não vai nos arrastar para um túnel escuro e sem saída e sem luz, porque estamos resistindo firme e o desespero não vai tomar a nossa alma, não vai tomar o nosso ser, as nossas emoções, a nossa mente, os nossos sentimentos por muito tempo. Diga glória a Deus. Algumas pessoas, com certeza, ao ouvir essas palavras, elas podem dizer assim: mas pastor, está muito difícil. O Senhor não sabe como é grande a dor. Você não sabe o que eu passei. Algumas pessoas, com certeza, podem levantar esses pensamentos. Quero que você entenda algo no seu espírito. Quero que você capte isso no seu espírito nessa noite. Todos os vencedores tiveram uma experiência em comum. Todas as pessoas que venceram o dia mau tiveram uma experiência em comum. Descobriram dentro delas, na fraqueza delas, no dia mau, quando veio, elas descobriram uma fé em Deus, que lhes deram força, que os fizeram resistir, que os fizeram permanecer, que os fizeram perseverar, até alcançar a grande vitória em suas vidas. Você pode dizer glória a Deus? Todas elas manifestaram dentro delas algo que aparentemente não havia, uma força que é a fé em Deus, que se manifestou justamente na sua fraqueza. Na fraqueza se fizeram fortes, diga glória a Deus. E obteram a vitória. Hebreus 11:34. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Diga glória a Deus. Diga assim comigo, diga assim bem forte: pela fé, hoje eu vou resistir ao dia mau, a angústia em mim
não vai me parar no medo, reclamação, ódio, vingança ou depressão, mas vou prosseguir e vencer na minha vida, em nome de Jesus. Você pode crer e dar um aplauso ao nome do Senhor nessa hora? Glória a Deus. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você é o poder do discipulado. O poder do discipulado. A angústia tem o poder de nos identificar como discípulo de Cristo. Ou tem o poder de que outros olhem para nós e nos identifiquem como seguidores de Jesus. Versículo 11. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança. Irmão, se eu como discípulo de Jesus, se você como discípulo de Jesus, se você não souber lidar com a sua própria angústia, você não poderá ajudar outros angustiados. Só pessoas que aprenderam a lidar com as suas próprias angústias poderão ter a graça de ajudar outras pessoas em suas angústias. Se eu que tenho fé em Jesus, se eu souber lidar com a minha própria angústia, ajudarei outros a terem fé em Jesus, para que possam lidar também com as suas grandes angústias. Você pode dizer amém? Eu quero dizer então, querido, nessa noite, que seguir a Jesus não é uma questão de teoria, não é uma questão de palavras, mas seguir a Jesus tem a ver de como é que nós nos portamos diante das angústias da vida. Da maneira que eu me porto diante das angústias da vida, das lutas da vida, vai testemunhar, vai dizer para as pessoas ao meu redor que eu sou um discípulo de Jesus. E essas pessoas, uma vez que me identificarem como discípulo de Jesus, porque estão vendo como é que eu respondo à angústia, elas angustiadas me procurarão, te procurarão, e terão em você um braço forte, uma palavra amiga, um abraço, uma oração, uma convivência, que vai revelar para elas a realidade de Jesus Cristo na sua vida e também para a vida dela. Você pode dizer amém? A angústia que passo é um teste de discipulado, pois aprendo e a partir daí posso ensinar os outros a viver a fé em Jesus. Nós temos, irmãos, que entender que seguirmos a Jesus não é seguir o gênio da lâmpada. Muitas pessoas pensam que seguir a Jesus é ter o poder de esfregar uma lâmpada e fazer os pedidos e automaticamente receber respostas, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada. Mas isso é uma fé ilusória, isso não é uma fé verdadeira, isso não é a fé do Evangelho. A fé do Evangelho se dá na realidade da existência, na realidade da vida. E nós como seguidores de Jesus, nós precisamos saber como agir pela nossa fé no tempo da angústia, para que de fato a nossa fé em Jesus, ela tenha uma repercussão na vida de outras pessoas. E é isso que Deus quer fazer em nossas vidas, é isso que Deus quer fazer através de nós. Irmão, se eu pedir aqui para você, você talvez tenha alguma história de angústia que você já passou na sua vida. Talvez os mais novos, não tanto, mas os que já têm uma certa idade já passaram por situações angustiosas e quem sabe estão passando isso agora. E eu me lembro que eu também já passei por muitas situações de angústia na minha vida.
E em uma delas eu me lembro que eu andava ali perto da minha residência, e uma senhora que me conhecia há muitos anos, eu acho até que já deve ter falecido. Eu ia passando, e ela me conhecia há muitos anos, conhecia como minha mãe me tratava, ela não sendo evangélica, não sendo cristã evangélica. Eu ia passando e ela perguntou para mim, na minha angústia, ela disse: Marquinhos, cadê a sua Bíblia? Porque na mente dela o que eu estava passando, o que eu estava vivendo, não condizia com a minha Bíblia. Tal era a vergonha e a angústia que eu passava. E por certo, aquelas palavras dela eram palavras de acusação. Mas também eu me lembro do seu Chico Franco. Esse eu sei que já faleceu mesmo. Morava na frente da minha casa. E viu todos os momentos ruins que eu passei na minha vida. Mas ele podia dizer assim: Marcos, eu admiro você por tudo que você passou e que você está vivendo na sua vida. A restauração que você está vivendo na sua vida. Então, a maneira como eu passei por aquelas angústias serviu de testemunho, de discipulado, de que havia uma bênção de Deus na minha vida. Mas isso foi a graça de Deus, isso foi a misericórdia de Deus, isso foi a compaixão de Deus que me fortaleceu, que me restaurou, que me sustentou e que me renovou. E essa mesma graça de Deus, compaixão de Deus, está ao seu alcance, está próximo de você, está diante de ti, através da fé em Jesus Cristo, em sua palavra, e essa graça que nos sustém, que nos renova e que transforma as coisas que parecem impossível, trazendo cura e restauração e transformação, e aquilo que era para ser, para o nosso fracasso, para a nossa tristeza, para a nossa derrota, Deus transforma em testemunho para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer glória a Deus? Como discípulo de Jesus, não podemos ser fracos, indiferentes ou omissos à angústia dos outros. Irmãos, uma coisa que nós temos que compreender no Evangelho do Senhor Jesus é que se nós somos discípulos de Jesus, não tem espaço em nosso coração para nos sentirmos melhores do que os outros, de nos sentirmos superiores a outras pessoas. Não podemos permitir que esse engano entre em nossa mente, em nosso coração. Não podemos ser indiferentes ou omissos à angústia dos outros. No versículo 2 diz assim: se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra. Escuta aqui, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui meia escabrosa para você. Uma pergunta meia tenebrosa. Só para você pensar. Você quer ser amigo do diabo? Eu avisei, né? Você não estava preparado para a pergunta? Você quer ser amigo do diabo? Mas escute bem. Se a gente se omitir em relação aos angustiados, isso vai nos tornar aliados do diabo. Escute bem. Se nos omitirmos ao vermos a angústia das pessoas ao nosso redor, se nós nos omitirmos, se nós ficarmos indiferentes, nós vamos dar carta branca para que o diabo angustie as pessoas, que ele execute os seus planos
de roubar, matar e destruir as pessoas, se nós nos omitirmos. Então, Provérbios está perguntando: vamos dizer que não sabemos de nada? Vamos nos comportar como se a gente não fosse consciente que muitos estão angustiados, que muitos estão padecendo, que muitos estão sofrendo? Vamos deixar a carreata seguir, vamos deixar o mal acontecer e vamos fingir que nós não sabemos de nada? Se nós fizermos isso, nós seremos, pela omissão, nós seremos copaças de Satanás. Martin Luther King, o reverendo da Igreja Batista, ativista contra o racismo nos Estados Unidos, tem uma frase que é atribuída a ele, que diz assim: o que me assusta não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Vamos ao terceiro ponto. O poder de testemunhar de Cristo. Angústia fala também do poder de testemunharmos de Cristo. Não ficarmos calados. Um discípulo de Jesus é livre e liberta os angustiados. Um discípulo de Jesus se torna livre da angústia e, consequentemente, ele pode libertar os angustiados. Então o Senhor está mandando: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. É uma ordem. Liberte. E é interessante, irmãos, o que diz o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, das mesmas angústias, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que comeram da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Irmãos, Jesus é a segunda pessoa da Trindade divina. É a segunda pessoa da Trindade divina. Ou da Trindade. Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus eterno, ele veio à Terra, ele veio a esse mundo e participou de todas as angústias que nós passamos até a morte. Ele sofreu até a morte. Esse texto de Hebreus nos deixa claro que até a vinda de Jesus, o diabo tinha um poder sobre a morte. Você imagine que no reino espiritual, quando as pessoas morriam, todos que morriam entravam no reino de Satanás. Imagine uma grande cadeia e as chaves nas mãos do diabo. Todos que morriam desciam para essa grande cadeia e ficava sujeito ao poder de Satanás no reino espiritual. Por quê? Porque o que levou o ser humano à morte foi o pecado. O pecado foi provocado por Satanás. Uma desobediência a Deus. E uma vez que o pecado gerou a morte, e foi um ataque de Satanás à criação e a Deus, quando as pessoas morriam por causa dos seus pecados, elas ficavam debaixo do reino da escravidão.
Mas quando Jesus Cristo veio, e ele veio, se transformou, veio como homem, como ser humano, Jesus passou por todas as coisas que nós passamos. Jesus se alimentou, bebeu água, se cansou, dormiu. Jesus chorou, Jesus derramou lágrimas. Tudo que um ser humano se angustia, Jesus se angustiou. Jesus sofreu tudo aquilo que o ser humano passa. Quando ele completou a maioridade, 33 anos, ele entregou a sua vida para ser condenado, para morrer. E Jesus então experimentou a morte que o ser humano enfrenta. E a maior angústia do ser humano era justamente a morte. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido pelo homem é a morte. Então, na verdade, o ser humano luta contra a morte, em todos os aspectos da vida. Quando alguém diz assim, eu estou com medo de fazer essa viagem de avião, tenho medo de avião. Na verdade, a pessoa não tem medo de avião, ela tem medo de morrer. A pessoa, ela está no hospital. Eu tenho medo de hospital, não sei o quê. Mas não é medo de hospital, é medo da morte. Então, vamos pensar mais um pouquinho aqui. Sabe por que às vezes os crentes, os cristãos, mesmo com a igreja tendo projetos lindos, muitos cristãos não ofertam na igreja? Sabe por quê? É porque se ele ofertar, ele vai ficar sem o dinheiro. Ele pensa, se eu ficar doente, eu não vou ter como me tratar se eu ficar sem dinheiro. Se eu ofertar, eu não vou ter dinheiro para comprar o remédio, para ir para o hospital, se eu precisar. Aí ele não oferta, ele não contribui. Qual é o medo dele? Da morte. Medo da morte. Então, Jesus ele veio e enfrentou a morte. Passou pela morte. Mas quando Jesus chegou no reino espiritual, diz Atos 2, 24, assim, ao morrer, diz assim, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Veja bem, quando Jesus morreu e desceu ao mundo dos mortos, era impossível que a morte o retivesse. Por quê? Porque a morte, a força da morte é o pecado. Mas como Jesus não pecou, a morte não podia retê-lo, mesmo que ele tenha morrido pelo homem e tenha sofrido a distância de Deus na sua morte. Mas uma vez que ele desceu ao reino dos mortos, era impossível que a morte o retivesse, porque ele não tinha pecado. Ele era um homem sem pecado. Então, Jesus ressuscitou dos mortos, diga glória a Deus. E a ressurreição de Jesus significa que agora ele tem as chaves da morte. Ele tem um poder sobre a morte. E ele então pode dizer que todo aquele que crer nele, todo aquele que acredita nele, todo aquele que o segue, não morrerá, mas passará da morte para a vida. Ele disse, quem crê em mim terá a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus? Então, Jesus venceu. Jesus é o único que pode nos livrar da angústia da morte. Diga glória a Deus. Irmãos, durante a história do cristianismo, nós vimos muitos cristãos serem jogados aos leões, muitos cristãos queimados na fogueira, perseguidos, mortos, e ainda hoje, em muitos lugares do mundo, muitos cristãos estão sendo perseguidos e mortos. Mas todos eles, na hora da morte, eles não tremem, eles não temem,
muitos na hora da morte, eles vão sendo liquidados, mortos, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Irmãos, alguns cristãos na hora da morte, ao contemplar a morte, o fuzilamento e coisas do gênero, eles são capazes de olhar para os demais e dizer: continue firmes na fé de vocês, não desistam. E logo vêm e liquidam, e queimam, e atiram, e matam, mas eles seguram um testemunho. Por quê? Porque eles creem que Jesus venceu a morte. Diga glória a Deus. Então, queridos, você pode crer nisso? Você acredita nisso? Você só é um seguidor de Jesus se você acreditar na sua ressurreição e no poder da sua ressurreição. Essa é a boa nova de Deus para mim e para você. Jesus Cristo venceu a morte. E aquele que o segue também vencerá a morte, porque ele diz que o ressuscitará no último dia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Queridos, para aquele que segue a Jesus, a morte não é o fim. Amém, querido? A morte não é o fim. Somos livres da angústia da morte e do domínio eterno do diabo em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você pode dizer amém? Agora, queridos, por que eu estou falando isso? Porque a maior angústia do ser humano é a morte. E a boa nova é que Jesus Cristo, o nosso Senhor, triunfou poderosamente sobre a morte. Amém, queridos? Então, através de Jesus, nós destruímos da nossa vida o poder e o império da morte. Você pode dizer glória a Deus? Mas veja bem, se nós temos conhecimento dessa verdade, nós não podemos dizer que nós não sabemos. E se nós estamos vendo pessoas angustiadas, pessoas sofrendo, caminhando para a eternidade sem Jesus, sem ser livre da angústia da morte e do domínio eterno do diabo, nós precisamos tomar uma atitude. Nós não podemos nos omitir. Nós não podemos deixar que a caravana continue como se nada tivesse acontecendo. Mas precisamos alertá-los, precisamos avisá-los, precisamos falar de Jesus para o mundo, precisamos falar de Jesus para todas as pessoas que estão ao nosso alcance. Para que a gente possa convidar as pessoas, os nossos amigos, para receber a mensagem de Deus, para ser avisados, para ser evangelizados, para receber o evangelho da esperança em Jesus Cristo, em suas vidas e em seus corações. Não deixe passar os dias e os meses e sendo indiferente a essa necessidade de tornarmos o evangelho conhecido à nossa cidade, aos nossos amigos e aos nossos vizinhos. Eu quero concluir, queridos, nessa noite, falando aqui principalmente aos irmãos da igreja. Nós temos falado ultimamente, e até nós falamos ainda há pouco, da gente alcançar 50 células e 200 pessoas congregando na igreja até o ano que vem. Número específico, 50 células, cada célula com pelo menos 4 pessoas, 4 a 12, a 15. Se nós tivermos 50 células,
nós teremos 200 pessoas congregando na igreja. Essa semana eu estive assim angustiado, orando a respeito disso. Mas me veio uma preocupação no meu coração, irmãos. Qual é a minha preocupação? É que muitas vezes a gente vê na história da Bíblia que muitas pessoas pediram algo para Deus que não era vontade de Deus. E Deus, de tanto elas pedirem, Deus deu para elas, mas foi mal para elas. Foi maldição para elas. O rei Ezequias, ele ia morrer, aí ele pediu mais 15 anos, Deus deu. Mas até aquele primeiro momento, Ezequias era um servo de Deus aprovado. Mas depois que ele viveu mais 15 anos, ele pecou, ele fez coisa errada e terminou mal a carreira dele. O povo do deserto pediu a Deus carne, porque estavam saindo do Egito. E Deus deu a carne, mas aquela carne não foi bênção para eles. Tornou maldição, apodreceu, estragou. E teve um juízo de Deus por causa daquela oração que eles fizeram, que não era vontade de Deus. Então assim, eu estava pensando sobre isso, que Deus pode responder uma oração que a gente faz, mas se não for vontade dEle, Ele vai nos dar porque a gente está insistindo, mas não vai ser bênção para a gente. Não vai ser uma coisa benéfica para a gente, se não for a vontade dEle. Então, eu olhei no Novo Testamento, não existe assim um pedido antecipado dos apóstolos para que Deus desse tantas pessoas para eles. Então a gente pode ser flexível com esse negócio de número, a gente pode ser, não precisa ser tão radical, dogmático com a questão dos números. Mas só que o Novo Testamento fala constantemente do crescimento, da multiplicação da igreja, constantemente. Constantemente fala da igreja crescendo e multiplicando e se acrescentando pessoas à igreja. Começou com 120, num dia se acrescentou mais 3.000, mas na frente foi para 5.000 e foi dando testemunho de que a igreja ia crescendo. Aí, queridos, uma pergunta: Deus quer salvar a humanidade? Deus quer salvar as pessoas? O que você acha? Deus quer salvar as pessoas? Pode dizer, diga amém. 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer salvar as pessoas. Mas, queridos, mas uma vez que nós conhecemos a palavra, o Evangelho, qual é a vontade de Deus? Segundo alguns textos do livro de Atos, primeira coisa que nós temos que fazer, como seguidores de Jesus ressurreto, é a gente servir o Senhor. Você deve servir o Senhor. Nós devemos servir ao Senhor. Pastor, eu devo então pregar, eu devo então fazer o bem, fazer caridade, visitar o hospital, as pessoas. Sim, você deve fazer isso, mas servir ao Senhor não é isso. No primeiro momento. No primeiro momento, não é isso. Isso é, mas não é isso no primeiro momento. Primeiro momento, servir ao Senhor, queridos, olha aqui para mim, isso é muito importante, é a gente se colocar diante dele em adoração, é a gente ministrar o coração de Deus, é a gente adorar o Senhor. Não é só na reunião da igreja, não, é no dia a dia, lá na sua casa, onde você estiver, aqueles momentos que você também faz com Deus.
Então você está ali. Jesus, eu te amo. Jesus, tu és maravilhoso. Eu sei que o Senhor tem cuidado da minha vida. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é maravilhoso. Então você vai servindo ao Senhor. O Senhor, aqui está essa hora para te glorificar. Essa hora eu quero, Senhor, te engrandecer. Eu quero declarar, Senhor, as tuas maravilhas no universo, na minha vida. O Senhor me amou, o Senhor me perdoou. Então você vai servindo ao Senhor. Você vai servindo ao Senhor. Então a primeira coisa que nós temos que fazer como seguidores de Jesus, não é a gente sair pelo mundo pregando e falando de Cristo, mas é cada cristão, cada discípulo, ter um tempo diário na sua vida e durante o dia todo você está servindo ao Senhor, oferecendo ao Senhor adoração. Você entendeu? Primeira coisa, isso está baseado em quê, pastor? Atos capítulo 13 e Atos capítulo 1, versículo 8. Você está em adoração, você está servindo ao Senhor, oferecendo ao Senhor o seu corpo como sacrifício vivo. Amém, queridos? Uma vez que você serviu ao Senhor, que você se encheu de Deus, que você declarou a palavra de Deus, a grandeza de Deus, aí você então começa a orar pelas pessoas necessitadas. Você começa a orar pelas pessoas doentes, as pessoas que estão tristes, as pessoas que estão longe de Deus. Você começa a orar por elas, interceder. Quantos estão comigo? Diga amém. Agora, queridos, olha aqui para mim. Então nós estudamos, nós ouvimos nessa noite que não podemos nos calar em relação a anunciar as pessoas para que elas conheçam o Evangelho, para que elas saiam da angústia, para que elas não tenham angústia eterna em seus corações, não tenham mais medo da morte, mas creiam na vida através de Jesus. Como é que nós vamos fazer isso? Então eu compreendo, irmãos, que nós temos que criar ambientes. Olha aqui para mim. Isso aqui é para você, olha aqui para mim, escute bem. Não seja indiferente, por favor. Você precisa criar ambiente na sua vida. Nós precisamos criar ambientes em nossas vidas para que através de nós pessoas escutem a mensagem de Jesus Cristo. Temos que criar ambientes. Então olha aqui para mim. Quando você então abre a sua casa e você convida as pessoas para participar de uma célula, você está criando um ambiente para que as pessoas escutem de Jesus. Então nós temos que criar ambientes para que isso aconteça. Quando eu me disponho a liderar uma célula, eu crio um ambiente na minha vida para que eu fale de Jesus às pessoas. Quando você ama as pessoas no amor de Jesus, quando você tem misericórdia do que sofre, quando você visita alguém no hospital, quando você visita alguém doente, quando você abraça uma pessoa solitária, você está criando um ambiente para que ela possa conhecer através de você o nome do Senhor Jesus. Como estão entendendo? Amém, querido? Então nós temos que criar ambientes para que o nome de Jesus seja conhecido. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Continua olhando para mim. Então veja bem. Como igreja, irmãos, como igreja, nós precisamos abrir muitas células. Muitas células. Muitas células. Diga muitas células. Muitas células. Como igreja, nós vamos abrir as extensões da igreja. Porque se eu abro casas, se a minha casa, eu vou abrir uma célula na minha casa, mais uma vez, eu vou abrir uma célula na minha casa. Olha aqui para mim. Jardel, eu vou abrir uma célula na minha casa. Quando for a primeira pessoa na minha célula, que não está em igreja nenhuma, a minha célula cresceu 100%. Porque não tem ninguém. Quando vier um, vai crescer 100%. Quando a minha casa chegar o segundo, a célula cresceu 200%. Você está entendendo? Então, queridos, vamos abrir células.
criar ambientes para que as pessoas recebam a mensagem. Isso quer dizer que nós não estamos sendo indiferentes. Nós não estamos sendo indiferentes à angústia do mundo, à angústia das pessoas, mas nós estamos nos preocupando com as pessoas. Mas olha aqui para mim, o importante, olha aqui para mim, não é nós pensarmos mais uma célula, é mais um número, mais agora 95, 96. Não, irmãos, nós vamos orar a Deus a respeito disso, mas não vamos ficar contando isso, mas olha aqui para mim, nós vamos fazer os ambientes. Você está entendendo, querido? O que eu quero que o Espírito Santo fale com você nessa noite é que disponibilize o seu coração, disponibilize a sua vida, para que você possa entender, queridos, que nós não somos religiosos, que nós não temos uma religião, que nós não somos um grupo fechado de pessoas, mas que nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, e estamos criando ambientes para que o mundo conheça a Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus, e saia da angústia do medo da morte e passe para a alegria da certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Criar ambientes. Agora, olha aqui para mim. Se você vai abrir a sua célula, a sua casa, nós estamos falando de células e pré-células. Mas se nós estamos falando que a gente vai alugar um salão, que a gente vai comprar cadeiras, comprar som, olha aqui para mim. Estamos falando de você contribuir financeiramente, de você ofertar. Esse ambiente é necessário que a gente contribui às finanças. Nós queremos criar um ambiente nas nações para que o Evangelho chegue às nações. E nós estamos apoiando então a família do pastor Roger, que vai plantar uma igreja em Portugal. Então quando eu estou falando nisso, eu estou falando de quê? Estou falando de finanças. Nós precisamos contribuir para que nós possamos, através dessa família, estar praticando o ID nas nações. Então olha aqui para mim, irmãos. É importante, é necessário que todos nós, que não somos diferentes, que somos seguidores de Jesus, nós formarmos esses ambientes. Não se preocupe no primeiro momento, se vai se converter 1, se vai se converter 10, 50. A nossa primeira preocupação tem que ser formar esses ambientes da graça de Deus. Amém? Lá no seu trabalho, forme um ambiente para você falar de Jesus. Não seja um crente chato, abusado, acusador, condenador ou indiferente. Mas seja alguém que testemunhe da graça de Jesus.